E a pergunta desta noite é a seguinte: qual é o contexto para nosso amor? Qual é o contexto para nosso amor? Resposta: amamos no contexto da igreja, tanto aqueles dentro da igreja, quanto aqueles fora da igreja. Amamos no contexto da igreja, tanto aqueles dentro da igreja, quanto aqueles fora da igreja. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós contemplamos de modo claro a declaração de que Deus, o Pai, Ele ama aqueles que foram salvos pelo Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E através do Seu Filho, o Senhor, Ele uniu pessoas naquilo que nós chamamos de Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós também podemos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele também ama a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue, como nos diz Atos capítulo 20, verso de número 28, vai existir para nós como o contexto para a prática da obediência ao nosso Senhor. A verdadeira fé conduzirá o crente a expressar em amor a sua vida de obediência no contexto da igreja. E ele não poderia demonstrar maior amor à igreja do que entregando sua vida por seu povo. Não é? A Bíblia, inclusive, fala sobre isto quando você olha para o que diz João, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13, a Escritura vai nos dizer o seguinte, João 15, 13, falando sobre o amor de Cristo e a demonstração do seu amor ao entregar a sua vida, por seu povo eleito. Ele diz assim, João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, percebemos que realmente Cristo, Ele entregou a sua vida por amar então aqueles que pertencem a Ele, aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para a salvação. E nós devemos aprender então, uma vez que Cristo revela o seu amor pela igreja, nós devemos aprender a amar o que Cristo ama. Cristo ama a igreja, nós devemos aprender a amar a igreja e sua atitude com a igreja dá o tom para a nossa atitude na igreja, para com aqueles que estão no contexto da igreja, e nós veremos também que para aqueles que estão fora da igreja. Se nós amamos a igreja, nós demonstraremos algumas coisas, mas se não amamos a igreja, então nós odiamos o contexto no qual o amor ele floresce, o amor ele é cultivado aqui neste contexto. Quando qualquer conversa sobre a obediência ou de amor a Deus torna-se sem sentido, sem um contexto apropriado para a expressão de ambos. Apesar de todas as gloriosas Efésios, não é? Nos ajuda como corpo de Cristo, como corpo, a conhecer a Cristo e a expressar a vida de Cristo em nós.
E esta igreja, então, cultivada e abençoada pelo Senhor, ela cresce em maturidade, de modo a evitar erros teológicos que podem culminar também em práticas que são equivocadas. De modo enfático, irmãos, Paulo, ele realça o objetivo de nosso crescimento em conhecimento na igreja. Ele vai falar que a gente cresce e aprende no meio do povo do Senhor, aqui na igreja de Cristo, há muitas coisas acerca do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, da sua própria palavra. Veja o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, mais uma vez, agora os versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, nos diz assim a palavra: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que somos nós, o povo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então perceba que o amor está vinculado aqui neste crescimento, nesta formação, nesse aprendizado no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, por meio do ensino oferecido pelos ministros de Cristo, deve necessariamente amadurecer, mas sempre com o objetivo de fazê-lo em amor. Crescer então, irmãos, em amor, separadamente do contexto da igreja, é algo estranho ao ensino da Escritura Sagrada. Aqueles que tentam cultivar algo desta natureza, à parte da igreja, fazem algo que é estranho àquilo que a Bíblia nos ensina, como fica muito claro aqui em Efésios capítulo de número 4. Nós devemos entender, irmãos, que como um infante ele cresce por meio do leite nutritivo de sua mãe, assim nós, como bebês espirituais, crescemos por meio do ensino que vem da igreja, que nos nutre, para que possamos ser criaturas edificadas em Cristo e criaturas amorosas e que expressam também esse amor. Então, a afirmação de que se ama adequadamente fora da igreja é um desprezo a Cristo que presenteia a igreja. É um desprezo a Cristo e um desprezo à igreja. Nós devemos entender, então, a nós, ministros, bem como os membros da igreja, vocês, nós devemos entender que seus mestres, nós, mestres, devemos sempre nos recordar e lembrar ao povo de Deus de que eles devem primeiro receber de Deus o ensino, antes que possam dar a outros, especialmente no tocante ao amor. Então a gente precisa conhecer, a importância de conhecermos para praticarmos, a importância de entendermos para que possamos viver segundo aquilo que nós temos aprendido. A comunidade da fé, ela deve ouvir que eles não podem viver a vida cristã em isolado, em isolamento, como alguns imaginam, mas que eles devem estar inseridos no meio do povo do Senhor, assim cultivando este ensino e no meio desse contexto de várias pessoas é que nós podemos praticar aquilo que nós temos aprendido de Cristo. Desse modo, então, aqueles que governam a Igreja de Cristo são ordenados a cultivar a Igreja ou na Igreja uma atitude de dependência de Deus, do ensino e tudo mais, para a edificação do corpo. E os presbíteros e ministros certamente serão aqueles que desejarão que seu rebanho não dependa deles, mas sim de Cristo. Porque nós entenderemos que não somos mais que instrumentos de Cristo. Então, o dever e o papel da igreja é, de fato, depender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não de nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Redentor, como é o título de um livro de um pastor presbiteriano. Então, isso é algo fundamental.
Mas nosso amor, ele ser expresso, ele deve ser revelado de alguma forma, não é? A responsabilidade da igreja de cultivar o amor e as verdades do Senhor diante dos olhos e no coração dos membros da igreja. Contudo, todos na igreja recebem o chamado de promover o amor e as boas obras nos demais. Trata-se de uma responsabilidade não somente daqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra, mas trata-se também de uma responsabilidade de todos aqueles que estão inseridos na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vai dizer o apóstolo em Hebreus capítulo 10, verso de número 24, veja o que diz aqui. Hebreus capítulo 10, verso de número 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está tratando aqui sobre os deveres, não é? E responsabilidades daqueles que estão na igreja de Cristo. Então, deste modo, irmãos, seus membros, todos nós, somos chamados a exercer essas graças no meio da igreja. Não é? E onde, não é? Para quem? Em favor de quem? Entre os fracos, entre as pessoas difíceis, entre aqueles que são obstinados, entre aqueles que são pobres, entre aqueles que são de fato difíceis. Mas é nesse contexto que nós somos chamados a fazer isto. E eu estou me referindo aqui ao contexto da igreja. Todos estes, fracos, pessoas difíceis, muitos às vezes vivendo obstinadamente, pobres, todos estes Deus atraiu para o seu rebanho. Estão na igreja de Cristo. Então, ele vai fazer uma pergunta assim, o autor, por que receber o amor de Deus em nossos corações se fracassamos em devolvê-lo aos outros, incluindo as pessoas mais complicadas? Afinal de contas, Deus amou-nos, Deus nos amou como os difíceis. Nós vivíamos numa condição, irmãos, terrível de fato. E não éramos pessoas fáceis, mas sim difíceis. E para que Ele nos salvou e nos amou? Para que nós, dentro da igreja, possamos mostrar o mesmo aos difíceis. Expressar e demonstrar amor. Como escreveu um estudioso, o simples fato de se amar é uma vulnerabilidade. Ame alguma coisa e seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos e pequenos luxos para envolvê-lo cuidadosamente. Evite todas as complicações. Tranque-o de forma segura no caixão ou ataúde de seu egoísmo. No caixão, seguro, escuro, inerte, sem ar, ele mudará. Não será mais quebrado, se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. O simples fato de se amar é uma vulnerabilidade, ele diz. O amor, irmãos, ele permanece sendo difícil não somente por causa daqueles que temos de amar, que são pessoas difíceis, mas também por causa da nossa vulnerabilidade, nos torna vulneráveis. Há sempre a possibilidade de que o amor que demonstramos não seja correspondido. E é muitas vezes isso que a gente espera. Demonstrar amor no serviço, em alguma coisa, e esperamos algum tipo de retribuição por isso. E é o que nós esperamos, que seja correspondido. Mas quando isso se passar na nossa mente e no nosso coração, nós devemos considerar a própria vida de Cristo, irmãos. O nosso maior exemplo, o paradigma para tudo. Ele, Cristo, ele sabia que como os outros responderiam ao seu amor. Ele sabia que aqueles para quem ele demonstraria o seu amor responderiam à manifestação do seu amor com ódio. Foi a resposta que Cristo teve em todo o seu ministério, vindo tanto de judeus como de gentios.
demonstrações estranhas à demonstração abundante de amor de Cristo. Mas isso, irmãos, não o impediu de amar. Não impediu Cristo de amar as pessoas. Ao fim, então, o amor acabará vencendo. Não importa o que o presente possa nos oferecer. O amor é sempre aquilo que nós devemos expressar, independentemente da resposta daqueles que estão ao nosso redor. Isso pensando no contexto da igreja, mas como vimos na pergunta e resposta no início, o amor ele deve ser expresso também para aqueles que estão de fora. Nós não amamos apenas aqueles que estão dentro, mas também os que estão fora da igreja. E como vai dizer a própria palavra, irmãos, mesmo nossos inimigos. Quem nos diz isto é o Evangelho. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso de número 44. Mateus, capítulo 5, verso de número 44, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja que nossa, irmãos, adoração como filhos de Deus exige tal atitude. Veja o verso seguinte, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. É algo difícil, não é? Se é algo complicado muitas vezes amarmos o nosso irmão em Cristo, que é uma pessoa difícil, que dirá amar aqueles que são nossos inimigos. Mas trata-se, irmãos, de um mandamento bíblico. É vontade do nosso Senhor que assim caminhemos. Como vai escrever Jonathan Edwards, ele faz a seguinte observação: o amor é a própria índole e espírito de um cristão. É a súmula do cristianismo. E se considerarmos quais estímulos para amar nossos inimigos, temos à nossa frente aquilo que o Evangelho revela do amor de Deus e de Cristo a seus inimigos. Não se pode deixar de pensar que nos é exigido amar nossos inimigos e abençoá-los e fazer o bem a eles e orar por eles. Veja, essas são as palavras deste servo do Senhor. Então, como falei anteriormente, nós amamos no contexto da igreja, onde nós somos ensinados a amar e a quem amar. Nós somos ensinados na igreja a amar e também a quem é também objeto deste nosso amor. E como as Escrituras ensinam, irmãos, devemos fazer o bem a todos, mesmo aqueles que são nossos inimigos. Sabemos sim que nós devemos agir em favor, sobretudo, demonstrando o nosso amor, especialmente aqueles que são do povo de Deus. Quem nos diz isto é o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para o que diz Gálatas capítulo 6, verso de número 10. Gálatas capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, que é de fato aos da fé primeiramente. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas o bem deve ser feito a todos, indiscriminadamente. Então, o que o estudioso quer nos ensinar, ele vai dizer mais o seguinte, ele vai dizer que não devemos permitir que o mandamento de amar nossos inimigos seja reduzido a um dito agradável, né? Apenas a questões de palavras, porém ineficaz, porque só fica no nosso discurso. Ele vai dizer então que deve-se simplesmente ser cumprido para o nosso bem e para o bem daqueles que são nossos inimigos. Eles precisam de nosso amor e nós precisamos demonstrar ou mostrar o amor a eles. O amor a nossos inimigos existe como nossa arma contra eles por meio de palavras gentis e por orações a seu favor. Aqueles que são de fora da igreja. Se o Evangelho, irmãos, criou raízes em nossas vidas, nós deveríamos lembrar
que éramos inimigos de Deus e de Cristo, mas ainda assim Ele nos amou. Eles nos amaram, quando nós ainda éramos inimigos. Então, o amor de Deus e de Cristo nos venceu. E nosso amor pode vencer nossos inimigos. Amar nossos inimigos exige paciência, obviamente, pois os corações deles são, em geral, subjugados, não é? Pelo pecado, mas os corações deles, através das demonstrações de amor expressos por nós, sobretudo no testemunho do Evangelho de Cristo, os corações deles podem ser subjugados pouco a pouco pelo próprio Senhor. Pouco a pouco. Quando o são, obviamente. Mas nós somos chamados ainda assim, através do nosso amor, fazer com que essas pessoas possam também ser conduzidas a Cristo. Mas o amor, irmãos, permanece paciente e gentil. É assim que o amor é. O que coloca nossos inimigos numa colossal desvantagem caso eles busquem permanecer hostis a nós. No contexto, então, irmãos, da igreja, enquanto povo de Deus, o mundo nos conhecerá por nosso amor sacrificial e de auto-entrega. E como o próprio Cristo nos disse, como Cristo disse a seus discípulos, e é uma verdade também que nós devemos abraçar e entender, e a gente conclui aqui com estas palavras, João 13, 34 a 35. É um texto muito oportuno para ser lido agora. João, capítulo 13, versos 34 a 35, nos diz assim a palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, voltando à pergunta, irmãos, do início, qual é o contexto para nosso amor? Resposta: amamos no contexto da igreja, tanto aqueles dentro da igreja, quanto aqueles fora da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos, de expressarmos na nossa vida este amor a que foi revelado em Cristo por nós. Amém. E a gente conclui nossa breve meditação aqui nesta noite. Vamos